Estamos iniciando mais um estudo da introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, relacionado à parte notícias históricas, onde vamos falar um pouco sobre os portageiros. Kardec ele vai incluir a explicação sobre os portageiros em notícias históricas para fornecer um contexto social e crucial para a compreensão dos evangelhos. Quando ele descreve os portageiros como arrecadadores de impostos de baixa categoria, semelhantes aos funcionários de alfândega, Kardec elucida a razão pela qual eles eram associados aos publicanos, outra classe que já foi estudada, que era desprezada, mal vista na sociedade. Kardec esclarece a expressão gente de má vida, frequentemente ligada aos publicanos. Não se referia ao que a gente conhece hoje, né, má vida como libertinagem, era uma mulher de má vida, né, associam a libertinagem, não, o contexto não era esse. Mas a pessoas consideradas indignas pela sociedade da época, devido à sua profissão, vista como um colaboracionista com o Império Romano. Essa explicação desmistifica o sentido pejorativo atribuído a esse grupo, permitindo uma interpretação mais precisa das passagens evangélicas que os mencionam, evitando julgamentos anacrônicos, ou seja, fora de época, e compreender melhor o contexto das interações de Jesus com essas pessoas marginalizadas na época. Ao fazer isso, Kardec reforça a mensagem de inclusão de amor pregada por Jesus. Corrigindo, corrigindo, corrigindo. Ao fazer isso, Kardec reforça a mensagem de inclusão e amor ao próximo pregada por Jesus, central também para a doutrina espírita. E Kardec já inicia o nosso estudo explicando quem eram os portageiros. Eram os arrecadadores de baixa categoria, incumbidos principalmente da cobrança dos direitos de entrada nas cidades. Então a gente pode associar mais ou menos aquele cara, né, que fica lá na praça do pedágio, arrecadando imposto para que as pessoas possam circular de um lado a outro. Era mais ou menos essa a ideia que a gente tem de um portageiro, né. Então suas funções correspondiam mais ou menos a dos empregados de alfândega, ou seja, o cara queria entrar com uma mercadoria, ele queria sair com uma mercadoria da cidade, ele tinha que pagar o devido imposto, né, ao entrar e ao sair. E recebedores dos direitos de barreira. Veja bem, vamos entender isso aqui. Os portageiros na época eram funcionários de baixa patente. Eram responsáveis pela cobrança de impostos e taxas, principalmente na entrada das cidades, nos portos ou em outras vias de acesso. Como eu falei, a gente pode comparar, guardando aí as devidas proporções, a atuação dos fiscais de fronteira aos funcionários de alfândega. Naquela época, a região estava sob domínio do Império Romano e que impunha um sistema tributário complexo para financiar suas atividades. A arrecadação de impostos era geralmente, vamos dizer assim, terceirizadas para determinados grupos de indivíduos que ficaram conhecidos como os publicanos. Esses, por sua vez, acabavam subcontratando outros funcionários para realizar cobranças mais subalternas,
diretamente com a população. Os portageiros eram esses caras, se encaixavam nessa categoria de subcontratados. A principal função dos portageiros era de cobrar taxas sobre mercadorias e pessoas que entravam nas cidades. Essas taxas podiam variar dependendo do tipo de mercadoria, do meio de transporte ou até mesmo da pessoa. Além da cobrança, os portageiros também fiscalizavam o trânsito de pessoas e mercadorias, verificando documentos, garantindo o pagamento das taxas devidas, etc. Por que Kardec, então, ele insere esse texto falando sobre os portageiros? É para esclarecer o significado. O termo portageiro, assim como publicano, não tem o mesmo significado para nós hoje do que tinha na época em que os evangelhos foram escritos. Então, Kardec vai explicar, né, de acordo com o seu texto, né, que os portageiros eram esses arrecadadores de baixa categoria, fala sobre as suas funções, e isso acaba explicando de uma forma crucial para que a gente possa entender o contexto em que esses personagens eram inseridos na época de Jesus. E Kardec continua: os portageiros compartilhavam da repulsa que pesava sobre os publicanos em geral. Essa razão porque no Evangelho se depara frequentemente com a palavra publicano ao lado da expressão gente de má vida. Então veja, Kardec mostra aqui que os portageiros, assim como os publicanos, dentro daquele contexto havia uma aversão social a esse tipo de trabalho. Kardec compara essa repulsa dos portageiros à mesma que recaía sobre os publicanos. Quem não viu ainda, tem uma aula específica sobre os publicanos na nossa playlist, é só dar uma olhadinha. Então, isso se devia ao fato de ambos estarem ligados à cobrança de impostos para o Império Romano, o que tornava antipáticos à população judaica, que se sentia oprimida pelo domínio estrangeiro. Ao explicar essa versão, Kardec nos ajuda a entender por que os evangelhos frequentemente associam publicanos à expressão gente de má vida. Então podemos perceber que Kardec ele frisa muito essa expressão gente de má vida. Mas por que ele faz isso? É justamente para desmistificar interpretações equivocadas. Gente de má vida hoje não tem o mesmo significado que na época de Jesus. Hoje, o que seria gente de má vida, né? É quando você quer julgar o caráter, é quando você quer julgar o estilo de vida de uma pessoa. Ó, não fica com aquela galera ali não, que aquela galera ali, ó, é só gente de má vida. Muitas vezes a gente faz um pré-julgamento, né. Na época de Jesus, esse termo, ele estaria associado a desprezo, ou seja, o sinônimo de gente de má companhia significava gente indigna de se conviver com pessoas distintas. Essa explicação é fundamental para evitar interpretações moralistas e preconceituosas das passagens evangélicas. A leitura isolada da expressão ignora o contexto social e político da época de Jesus, em que a dominação romana e o sistema tributário imposto geravam grandes insatisfações e marginalização de certos grupos. Dessa maneira, podemos ter interpretações erradas. A leitura superficial da expressão pode levar à conclusão de que gente de má vida
poderia ser usada para rotular e condenar pessoas que não se encaixam nos padrões morais de um determinado grupo, reforçando um estereótipo negativo e marginalizado de pessoas que já sofrem preconceitos sociais. Por exemplo, pessoas com prática na prostituição, com práticas na embriaguez, com práticas em vícios em drogas. Ou a gente pode pensar de uma outra maneira, que ao ler passagens como Jesus comia com publicanos e pecadores, os publicanos eram considerados pecadores, principalmente por sua profissão, vista como colaboracionistas do Império Romano. E dessa forma, a má interpretação de gente de má vida acaba dificultando a compreensão da mensagem de Jesus, que se dirigia justamente a esse grupo marginalizado, oferecendo-lhe uma nova perspectiva e possibilidade de transformação. Então, entender o significado da expressão é de extrema importância para que a gente possa esclarecer que não se tratava necessariamente de pessoas de má índole, mas sim de pessoas estigmatizadas pela sua profissão. A profissão de um portageiro, a profissão de um publicano era muito mal visto naquela época. Eles eram considerados gente de má vida. Então Kardec, ele abre caminho para a compreensão da mensagem de Jesus, que acolhia todos, inclusive os marginalizados. E Kardec continua: tal qualificação não implicava a de debochados ou vagabundos. Era um termo de desprezo, sinônimo de gente de má companhia, de gente indigna de se conviver com pessoas distintas. Então veja que, ao entender o contexto da aversão aos publicanos, aos portageiros, compreendemos melhor o impacto das atitudes de Jesus, que se aproximavam dessas pessoas, comia com elas e tratava com respeito e compaixão. Essas atitudes eram revolucionárias para a época e demonstravam o amor incondicional de Jesus por todos, independentemente de sua condição social ou profissional. E a gente finaliza então esse parágrafo, né, falando que os portageiros, que eram cobradores de impostos, que atuavam nas entradas das cidades e outros pontos de acesso, eles eram parte de um sistema tributário imposto pelo Império Romano e, devido a isso, e a possíveis práticas corruptas, eram mal vistas pela população judaica. A inclusão da explicação sobre os portageiros por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo visa fornecer um contexto histórico e social importante para a compreensão das passagens evangélicas que mencionam essa classe, permitindo uma interpretação mais precisa, evitando julgamentos anacrônicos, ou seja, fora da época. Kardec, ao fornecer informações históricas e precisas, nos ajuda a evitar erros de interpretação e a compreender o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. Além disso, ao mostrar que Jesus se dirigia a todos os grupos sociais, inclusive os mais marginalizados, Kardec reforça a universalidade da mensagem cristã, que é a de amor, perdão e inclusão.